pensam. E, na realidade, o judaísmo, por mais que a gente tenha uma essência única, todos nós, a gente também tem variedades dentro do povo judeu. Então, aqui a gente tem 2 judeus um do lado do outro e a gente se veste de uma maneira diferente. A gente come parecido, mas também tem as nossas diferenças. Então, quer dizer, o judaísmo sim tem aí diversidade mesmo dentro dessa união. E a pergunta é, o que é ser judeu? Também depende para quem tu pergunta, mas assim, sim. Para você, Aline, o que é? Então, para mim, na realidade, o judaísmo é uma etnorreligião. Esse eu acho que é o conceito mais correto, que quer dizer que o judaísmo é uma etnia, quer dizer, a gente tem literalmente, geneticamente, tu pode fazer um teste de DNA e dizer se tu é judeu ou não. Isso mostra que tem um componente étnico dentro do povo, e segundo a Bíblia tem a explicação, quer dizer que a gente tem uma ancestralidade em comum, quer dizer, Abraão, Isaac e Jacó, e sua descendência que foi crescendo, através das 12 tribos de Israel. Então, a gente tem essa origem étnica, mas o judaísmo, ao mesmo tempo, é uma religião. Quer dizer, é a maneira da nossa fé. A gente também, então, tem a parte de etnia, que é o nosso povo. Tem a parte de religião, quer dizer, a fé, o que a gente acredita. Que aí é a base do Tanakh, quer dizer, a Torá, ou que para os cristãos muitas vezes é chamado também de Antigo Testamento. Então, a gente tem a base da nossa fé. A gente tem mais um lado, que é o lado territorial. Quer dizer, a gente tem uma conexão, apesar de muitos judeus... Não a maioria mais, mas boa parte do povo de Israel morar fora de Israel, ainda assim há uma conexão com a terra. E também a gente tem uma questão cultural. Tem judeus que se conectam ao judaísmo através do idioma hebraico, através da dança judaica, quer dizer. Então são várias coisas juntos que formam o judaísmo. E tu pode também, às vezes, ter mais de um braço e menos do outro. Por exemplo, o judaísmo sim tem conversão. Então tem pessoas que se convertem ao judaísmo e mesmo que originalmente etnia não tenham sangue judaico, elas passam a ser parte do povo judeu. Então... tudo isso, quer dizer, é uma questão de religião, de fé, é uma questão de etnia, é uma questão territorial, uma questão cultural, tudo isso é ser judeu. E às vezes a pessoa pode ter um pouco mais de um lado, um pouco mais do outro, mas a essência é tudo isso junto. Um pouco complicado. E pra você? Posso discordar? Pode. Sim. Tem uma piada judaica que fala que onde tem 2 judeus, tem 3 opiniões, né? Eu tava pensando outro dia, Aline, que não é na verdade uma piada, como eu falei, toda piada ela tem um fundo de verdade. Por que 3 opiniões? Né? Você poderia falar que sempre tem discussão, mas todo o pensamento talmúdico, que é a passagem da Torá, né, que é a nossa Bíblia, que é o Talmud, é muito interessante falar do Talmud, que as pessoas não entendem que o judaísmo é assim, é a Bíblia, mas é a transmissão oral, a tradição oral que foi passada de geração em geração. E era um quebra-pau entre rabinos, Vilela, o tempo todo. Sobre tudo. E isso que é o mais interessante, porque hoje em dia as pessoas acham, né, que você só pode se juntar com grupos que você concorda. E o judaísmo, até a lei judaica, ela foi construída na base do número 3. Né, que você tem a tese, a antítese, e aí você tem a síntese. E esse pensamento, eu fiquei pensando assim, por isso que quando você tem 2 judeus, você tem 3 opiniões. Porque o objetivo na verdade, eu falei brincando que eu vou discordar dela, mas eu vou falar um outro ponto de vista. E quando você mescla, né? Ela falou vários tipos de judeus, né? E eu ia brincar e falar que é tudo isso e talvez nada disso. Porque muito me intrigou durante todos os meus anos de rabinato, né? Que eu me formei rabino e tive que dar aulas em universidades aqui em São Paulo e hoje em dia na internet bastante. E eu sempre me questionei muito, né, o que é ser judeu. Então, se você pegar pela lei judaica, né, literalmente falando, é alguém que nasceu de mãe judia. Ah, é? Sabia? Pela lei judaica, ortodoxa, tradicional. E pela lei do Estado de Israel também. Também. Pelo lado de Israel, pelo Estado de Israel, tu é reconhecido por lei como judeu, tu é filho de mãe judia. É algo milenar. Sim. Tem muitas explicações, né, mas pela cabala que eu estudo, que é a mística judaica, é porque realmente a mulher... Isso é muito legal. Ela é mais elevada espiritualmente do que o homem. E é mesmo. Entendeu? O feminino, e a gente tá nessa era eu não diria do feminismo, mas do feminino, que é você revelar o lado feminino do universo, da alma e da Torá, que é a Cabala, que é o lado feminino da Torá. E isso é uma forma de você definir o judeu. Outra forma, como a Aline bem falou, é a conversão. Eu acho super importante enfatizar isso, porque muita gente me pergunta, e para a Aline também, como se faz para se converter para o judaísmo. E eu acho uma coisa, né, para vocês pensarem, muito interessante, que
eu sempre falo que o judaísmo é a religião, mesmo que eu disse que não é uma religião, mais democrática que tem. Por quê? Por um lado, o judaísmo não tenta converter ninguém para o judaísmo. Nunca tentou. Quer dizer, não existe essa cultura, como chama isso, Aline? É de proselitista no judaísmo. Ao mesmo tempo, qualquer ser humano que deseja virar judeu é um processo difícil. Tá? Não é só falar assim, eu curti o judaísmo, vou lá na hebraica. Amanhã sou judeu. Não, você pode ser um amigos do judaísmo. Mas para se converter, você vai ter um processo para aceitar os mandamentos. Agora, qualquer ser humano pode se converter para o judaísmo. Mas quando eu falei que talvez é tudo isso que a Aline falou e nada disso, é que eu comecei a analisar assim, filosoficamente, Vilela, que não tem nenhum paralelo real com o conceito de ser judeu. Porque assim, eu conheço judeus ateus, judeus ultra-ortodoxos, judeus de ultradireita, judeus de ultra-esquerda. Aliás, quem fundou a direita e a esquerda são judeus. Marx era judeu. Mas não nasce lá nos gregos? Não, os gregos, quando surgiram os gregos, já havia judaísmo há mais de 1000 anos, né? Quer dizer, desde a lei de Moisés. Mas o interessante é que os rabinos, tá? Tô falando rabinos super importantes do Talmud, Rabi Akiva, Rabi Yehudá, Rabi Meir, eles discutiam a própria Bíblia e a interpretação da Bíblia de A a Z. E aí eles chegavam numa conclusão que era uma terceira versão, que seria a mistura. Na verdade eu falei gregos não, mas na verdade era na França, né? Que uns se posicionavam à esquerda, outros à direita. Sim, mas você acabou... sempre teve, né? Quer dizer, essas duas linhas de pensamento. Depois você tem judeus de todas as raças. E eu acho importante falar aqui também, né? Porque a Aline menciona que é uma etnia, mas a gente tem judeus negros, e temos judeus brancos, né? E temos judeus de olhos puxados, e temos judeus literalmente, assim, de todas as etnias e raças, se a gente pode chamar assim. Então eu fiquei pensando muito assim, há algum paralelo com o conceito de ser judeu? Não tem. Não tem, porque não é uma religião. Tem judeu ateu. Não é uma cultura, porque a cultura ela é totalmente diversificada, não é uma filosofia. Então, eu costumo dizer que é um fato. E é isso que incomoda tanta gente. Parece que toda a humanidade sabe que alguma coisa aconteceu há 3.300 anos atrás, porque você pega assim, as maiores religiões do mundo, que para quem não sabe, não é o judaísmo. Não. Né? A galera que gosta de defender as minorias, nos defendam, porque nós somos a minoria das minorias da minoria, não são os palestinos. É importante falar, porque os palestinos, graças a Deus, eles são parte de uma das maiores religiões do mundo, que é a religião muçulmana. 1,8 bilhões de pessoas. Né? No cristianismo a gente tem mais de quase 3 bilhões de pessoas. Né? Ou seja, e é muito interessante que eu sempre me questionei por que essas religiões nasceram do berço judaico. Porque tanto o Alcorão dos muçulmanos, como a Bíblia cristã, ela considera, né, Moisés como o grande homem que recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai. Pô, falando assim, uma linguagem moderna, você quer inventar uma nova religião? Você quer começar uma nova... Começa do zero. Certo? Certo. Olha como nós somos unidos. Então, assim, essas pessoas que tentam botar intriga entre judeu, cristão e árabe ou muçulmano é a maior balela. Não valela. Não vilela. Por que porque é uma mentira muito grande. É ao contrário, porque tanto o islamismo como o cristianismo, eles são completamente fundamentados nos 10 mandamentos e na história judaica. E nós respeitamos que em algum momento da história eles escolheram outro rumo, ou outro profeta, ou até outra divindade, né? E essa diversidade, na minha opinião, também faz parte do pensamento judaico. Então, se a gente pensa, né, dessa forma, né, voltando para os 10 mandamentos, a cultura judaica não é apenas uma cultura, é um fato. Parece que a humanidade, de alguma certa forma, acredita
que aconteceu algum fenômeno há 3.338 anos atrás, exatamente, que foi a outorga dos 10 mandamentos no Monte Sinai. Aquilo não era uma religião. É um fato. Aconteceu. A maioria da humanidade acredita que esse fato aconteceu. Eu não estou falando dos judeus. Somos apenas 15 milhões, 18 milhões. 16 milhões, mais ou menos. A gente faz muito barulho, mas somos pequenos, né? Então, assim, finalizando para concordar, na verdade, com a Aline, que tem uma passagem daquele famoso filme, quem não assistiu, eu aconselho a assistir, Violinista no Telhado, que é um clássico do Yiddish, que tem uma passagem que o cara chega pro Rabino e fala: Rabino, aquele cara me roubou, ele tá me devendo dinheiro. O Rabino ouve a história e ele fala: você tem razão. Aí vem o oponente dele e fala: não, Rabino, ele tá mentindo. É o contrário, foi ele que me roubou e é ele que tá me devendo dinheiro. O Rabino pensa e vira: você tem razão. Aí vem um terceiro judeu que vê essa história acontecendo e ele fala: mas, Rabino, isso não é possível. Como pode ser que ele tem razão e ele tem razão? O Rabino pensou um pouco e falou: você também tem razão. Então, na verdade, ter razão é muito pouco importante na vida. Ter razão é uma coisa tão limitada, né? Quer dizer, a tua lógica humana no dia de hoje chegou na conclusão que tal coisa está certa, né? Você não engana ninguém, a gente sabe que você muda de opinião 3 vezes por dia. Você só não fala isso na academia, você não fala isso na escola. Então, dar menos importância para nossas opiniões e mais para os fatos que nos unem, que é a vida, que é o amor, que é a alegria, que isso todas as religiões e não religiões acreditam, é nisso que o judaísmo aqui. Por isso eu falei que o judeu nada mais é do que o espelho da humanidade.